Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Rossi para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estão presentes conosco hoje a senhora Maria Pia de Orleans e Bragança, CEO, e os senhores Fábio Galo, vice-presidente, e Pércio Carelli, diretor da companhia. Informamos que esse evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Você pode selecionar o webcast com o áudio desejado no endereço ri.rossiresidencial.com.br. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Rossi, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Maria Pia de Orleans e Bragança, CEO da Rossi. Por favor, senhora Maria Pia, pode prosseguir. Bom dia a todos. Iniciamos o terceiro semestre de 2024 com um importante passo na continuidade da companhia. Em julho, nós realizamos os primeiros pagamentos aos credores do plano de recuperação judicial, demonstrando que todos os esforços para a geração de caixa estão começando a dar fruto. Com um sentimento crescente de otimismo, estamos confiantes que este processo permitirá a retomada da companhia, a manutenção da sua normalidade operacional e a retomada da expansão das suas atividades. Quanto aos nossos resultados operacionais, no terceiro trimestre de 2024, a companhia apresentou um aumento de 3 pontos percentuais no VSO de vendas em relação ao mesmo período de 2023. Esse dado demonstra que, mesmo com a depreciação dos nossos estoques pela falta de novos lançamentos, nosso time comercial mantém esforços constantes em aprimorar nossos processos de venda. Outro sim, é importante ressaltar o êxito na baixa de penhoras judiciais, liberando parte do nosso estoque que, antes do pedido de recuperação judicial, se encontrava bloqueado e indisponível para venda. Outro ponto de destaque é relativo às rescisões, as quais foram reduzidas em 14% no acumulado de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023. Esse resultado positivo veio acompanhado de uma taxa elevada de revenda das unidades rescindidas, a qual atingiu 95%. Cumpre ressaltar que essas decisões refletem diretamente nosso esforço em monetizar o contas a receber inadimplente. Já com relação às despesas operacionais, nosso plano de simplificação da estrutura da companhia continua rendendo resultados positivos, mantendo a tendência de redução das despesas administrativas, que caíram 11% no acumulado 2024, em relação ao mesmo período de 2023. Outro marco de muita relevância foi celebrado recentemente, conforme informa nosso fato relevante divulgado em 7 de novembro. Na ocasião, assinamos o termo de transação fiscal com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que visa renegociar todas as dívidas fiscais da companhia de âmbito federal e, além disso, possibilita a regularização imediata de sua situação fiscal. Nos é sabido que ainda conviveremos, no curto e no médio prazo, com as limitações e dificuldades impostas pelo processo de recuperação judicial. De todo modo, tendo em vista os importantes resultados operacionais já alcançados, mantemos a confiança de que a companhia está se posicionando de maneira favorável, visando desenvolver novos projetos e gerar valor aos nossos acionistas. Passo agora a palavra ao Fábio Galo, nosso vice-presidente, para que ele apresente e faça suas considerações quanto ao desempenho comercial da companhia nesse trimestre. Obrigado, Maria Pia. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a apresentação pelo slide 2, que trata basicamente das vendas realizadas pela companhia.
Como pode ser observado, na parte superior do lado esquerdo, nós temos um histograma mostrando que as nossas vendas brutas atingiram 8,8 milhões, né, só a parte tratada pela empresa em particular, neste terceiro trimestre, totalizando 23 milhões nos 9 primeiros meses de 2024. Isso mostra que é 15% abaixo do que foi apurado no mesmo período de 23. Esta queda nas vendas é reflexo da redução de nosso estoque, estando diretamente relacionado ao fato de que a companhia mantém uma postura conservadora em relação aos novos lançamentos. Também nós podemos verificar, estou falando da parte superior do lado direito, que a VSO de vendas do terceiro trimestre de 2024 avançou por um patamar de 8,4%. Isso demonstra um aumento de 3,1 pontos percentuais se comparado ao segundo trimestre de 24. Na parte inferior do slide, do lado esquerdo, destacamos a participação de vendas de unidades entregues, que representam 100%, uma vez que todas as obras da companhia já foram entregues. Agora, observando a parte inferior do lado direito, nós demonstramos a distribuição geográfica destas vendas, com destaque para as regiões não estratégicas, que representam nesse gráfico 34% das vendas totais do trimestre, sendo que grande parte dessas vendas são de imóveis localizados no Rio de Janeiro. Agora, nos movimentando para o slide número 3, nós podemos observar na parte superior do lado esquerdo a evolução das rescisões ao longo dos últimos 15 meses. No terceiro trimestre de 2024, os distratos foram da ordem de 10,8 milhões na parte ROCE, um volume 14% maior do que apresentado no terceiro trimestre de 2023. As rescisões realizadas estão diretamente associadas ao nosso esforço, o esforço da companhia para trazer liquidez, para monetizar efetivamente o seu contas a receber de inadimplentes. A companhia alcançou um índice que pode ser observado aí no comentário do lado direito superior, de revenda de 95% no trimestre de 2024, desculpa, para marcar terceiro trimestre de 2024, mantendo o seu bem-sucedido esforço de comercialização das unidades rescindidas e contribuindo para o aumento da geração de caixa de curto prazo. Nos gráficos na parte inferior do slide, nós vemos que a distribuição em relação ao estágio das obras e a localização dessas obras rescindidas neste primeiro trimestre. No próximo slide, já indo para o slide número 4, apresentamos o perfil de estoque da companhia, que, como pode ser observado no lado superior esquerdo, né, atingem a ordem do VGV de 93 milhões de reais na parte ROCE. E o gráfico, no canto superior direito, apresentamos detalhamento do estoque segundo o ano de seu lançamento. Na parte inferior desse slide, vemos os gráficos com as unidades prontas, que representam hoje 100% do nosso estoque, e a maior parte, ou seja, 54% desse mesmo VGV, ainda está localizado em regiões não estratégicas. Bom, agora eu passo a palavra ao Pedro, nosso diretor financeiro, para que ele apresente e faça suas considerações quanto ao desempenho financeiro da companhia neste trimestre. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Continuando a apresentação no slide número 5, demonstramos a evolução ao longo dos últimos trimestres do endividamento corporativo e DSFH. Neste segundo trimestre, a dívida corporativa da companhia totalizou 254 milhões, enquanto o saldo da dívida de SFCFH foi apurado em 126 milhões, apresentando uma diminuição de 20% comparado ao mesmo período de 2023. Na parte inferior deste mesmo slide, demonstramos a evolução do saldo de caixa nos últimos 15 meses, que atingiu 28 milhões em setembro. Essa redução, quando comparada ao trimestre anterior,
se deve ao desembolso realizado pela companhia no terceiro trimestre, referente ao pagamento dos credores do plano da recuperação judicial. Passando agora ao slide seguinte, de número 6, mostramos na parte superior a evolução da velocidade de repasse da companhia, que nesse trimestre alcançou 15%, um aumento de 4,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024. Já quando analisamos em termos absolutos, o volume de assinatura de novos contratos e o volume de quitação, podemos perceber que o repasse foi de 2 milhões no trimestre, mantendo o mesmo patamar do trimestre anterior. Passando agora para a parte inferior do mesmo slide, observamos que a entrada de caixa atingiu 9 milhões nesse trimestre, também mantendo o mesmo patamar do trimestre anterior de 2024. Vale destacar ainda que, uma vez que a companhia realizou a entrega de todos os últimos empreendimentos lançados, não há mais custo a incorrer em nossas obras. Indo agora para o slide 7, neles mostramos a evolução das principais métricas de resultado. No canto superior esquerdo, demonstramos a receita líquida, que totalizou 69 milhões no terceiro trimestre de 2024, impactando positivamente para que a companhia apresentasse um resultado positivo no lucro bruto do período. Ainda neste slide, demonstramos no canto inferior esquerdo o nosso SG&A. Importante ressaltar que mantemos a revisão dos nossos processos internos e a renegociação dos nossos contratos, que reflete diretamente na redução das despesas administrativas, que nesse trimestre apresentou uma redução de 11,3 pontos percentuais quando comparamos os 9 primeiros meses de 2024 com o mesmo período de 2023. Por fim, no canto inferior direito, vemos que a companhia apurou um resultado negativo no trimestre de 65 milhões, ante a um prejuízo líquido de 48 milhões, apurado no mesmo período de 2023. Passo agora à operadora para iniciar as perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por texto, utilizando o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela. Para fazer sua pergunta, basta clicar no ícone e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Lembrando que para fazer perguntas por texto, basta utilizar o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta por texto, basta utilizar o ícone Q&A disponível na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, que será lida e respondida por nossos palestrantes. Não havendo perguntas, retornamos a palavra à companhia para as considerações finais. Venho agora agradecer a presença de todos, que tenhamos um bom dia, um bom feriado e um bom final de semana. Obrigado. A teleconferência da Rossi está encerrada. Tenham um bom dia.